Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Talking Science. Então pessoal, vou começar hoje um tema muito bacana. Você que está vindo pelo replay, fica aí até o final, porque esse tema de hoje é um tema que está relacionado diretamente com o valor da profissão do profissional de educação física. E você que está vindo aí assistir pelo ao vivo, também vai até o final, vamos participar dessa live junto. O objetivo é o nosso crescimento aqui através dessa troca, né, de informação, de conhecimento que a gente pode fazer aqui. Já estou vendo a galera toda presente aí, entrando, fico feliz com a participação de todos vocês que estão entrando ao vivo aí. É sempre legal saber da onde vocês são, até onde o Talking Science está indo. Na última live tinha gente do México, na penúltima gente de tudo que era canto aí, né, do mundo. E também do Brasil, então, gente de fora, Carol, por exemplo, aí, é sempre bom saber de onde vocês são, e essa é uma forma de eu ver até onde o Talking Science vai. Então diz aí de onde você é, aonde o Talking Science está chegando. É sempre importante aí ter noção até onde isso vai, por favor. Eu já estou vendo aí os comentários. Cruzes das Almas, Bahia. Vou esperar aí a galera comentar mais, eu quero saber um pouco mais aí de onde vocês são. Guaratinguetá, um abraço aí pra galera de Guaratinguetá, São Paulo. Deixa eu ver mais aí. Lisboa, Portugal. Show de bola. Já temos gente de fora aí já. Rio de Janeiro, legal ver que Minas Gerais, é legal ver que o Talking Science, ó, a galera de Mesquita, essa aí mora mal pra caralho, mas tudo bem, tudo bem. Aqui é tudo, o Talking Science é bom porque ele é algo democrático, né? Ele alcança desde o cara que tá em Miami, o cara que tá em Portugal, até a galera de Mesquita. Isso é muito bacana, é sinal que a ciência ela de fato alcança lugares que a gente nem imagina que pode chegar. Bom, então continuando o tema aqui, continuando o que a gente vai falar hoje aqui do Talking Science, a gente vai falar sobre exercício na saúde e a importância da intervenção e da valorização profissional. Eu vou falar, esse tema ele vai ser dividido em alguns tópicos e alguns subtópicos, na verdade, e dentro desses subtópicos eu vou explorar um pouco de cada coisa, desde o papel do exercício na saúde, como agente não farmacológico, no tratamento, na prevenção de doenças, assim como a importância da boa intervenção profissional dentro desse contexto do exercício na promoção da saúde. E ainda assim, dentro desse contexto, ó, quem veio fazer uma visita aqui já saiu. Ned. E ainda assim, dentro desse contexto, a gente vai falar também sobre a importância da capacitação profissional para que se haja, que se tenha eficiência dentro dessa intervenção e, consequentemente, a valorização do profissional da educação física como um profissional da área da saúde. Afinal, é isso que a gente tem como objetivo dentro da nossa profissão também, é ser inserido, enquadrado aí como um dos profissionais que ocupam os grupos de profissionais dentro da área da saúde. Antes de mais nada, eu já quero deixar aqui para vocês um pedido. Eu sempre peço isso em todo o Talking Science, por favor façam, porque é importante para divulgar o conteúdo do Talking Science. Aqui tem uma setinha, toca nessa seta aqui embaixo, convida 3 pessoas que precisam entender a importância do exercício na promoção da saúde. Sabe aquela pessoa sedentária que não gosta de se exercitar, que acha que o exercício é um fardo? Talvez ela seja uma delas, mas vocês podem chamar aí pelo menos 3, e quem convidar, por favor, fale aqui, compartilhei, para que eu possa ver aí a interação de vocês. O Talking Science, mais uma vez, é algo que é mútuo, né? Uma troca nossa. Então é importante esse compartilhamento. A Carol já botou aí, já compartilhei antes de pedir. Obrigado, Carol. Sinal que você já está ciente aí das dinâmicas do Talking Science. O Talking Science ele sempre tem essa característica, né? A apresentação, pedir o compartilhamento e o tema principal. Obrigado a quem está compartilhando aí, Fernanda também, por ter compartilhado. Eu agradeço a quem compartilhou. É sempre importante esse tipo de compartilhamento, mais uma vez,
para que isso alcance mais pessoas. Estou vendo a Carla aí também compartilhando. William, tirei a barba, visual novo. Obrigado, Léo. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Obrigado a todos vocês que compartilharam. E agora a gente vai falar do tema que foi selecionado para hoje, que é sobre exercício na promoção da saúde. E, completando esse tema, a importância do profissional. O que eu quero que a gente comece conversando sobre isso, é que falar sobre exercício e saúde não é algo tão atual quanto todo mundo pensa, não. Na verdade, o papel do exercício, os estudos relacionando exercício e saúde, isso já vem permeando desde a década de 70, década de 80. E o papel do exercício na promoção da saúde, ele ganha uma grande relevância, principalmente quando, após ali aquela década de 80, onde as pesquisas do Instituto Cooper, né, no Texas, onde se fala, difunde principalmente o papel do exercício aeróbio como um agente não farmacológico fundamental para tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto, como processos de revascularização e dentre outras condições. Então, o exercício físico, de fato, ele tem aí nível de relevância A, que vocês já entendem bem, né? Nível de relevância de relevância de evidência A é aquele nível em que se encontra já bem respaldado na literatura. O exercício físico, de fato, ele é um nível de evidência A como um agente não farmacológico na promoção da saúde. E aí, como que isso funciona, né? O que delineia aí quais são as principais condições que o exercício pode prevenir, quais são as principais doenças que o exercício pode prevenir e até tratar. Então, quando a gente busca na literatura, início dos anos 2000 e já começa ali a se difundir um movimento do Colégio Americano de Medicina do Esporte que se chama o Exercise is Medicine. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele começa a difundir um projeto de difusão do papel do exercício físico na promoção da saúde, que é esse projeto que é o Exercise is Medicine, que tem por objetivo promover a conscientização do movimento, da inserção de pessoas à prática regular de exercício e de atividade física, fazendo com que haja uma redução dos custos hospitalares por doenças crônicas degenerativas. Então, basicamente, a gente vai começar falando primeiro o que é essa doença crônica degenerativa, qual é o papel do exercício nessas doenças crônicas degenerativas e a sua importância na promoção da saúde. Então, basicamente, o próprio nome já dá a sua compreensão. Doenças crônicas degenerativas são doenças que demandam um certo curso de temporal e por isso tem essa característica crônica, e degenerativa porque ao longo, na medida em que o tempo passa, essa doença ela vai degenerando algumas funções fisiológicas do organismo, o que faz com que esse indivíduo ele se torne cada vez mais exposto ao risco de desenvolver uma doença. Então, quando a gente está falando de doença crônico-degenerativa, as doenças crônicas degenerativas estão diretamente relacionadas com o sedentarismo, com a obesidade, com a inatividade física. Então, o que eu estou querendo dizer é que a falta de exercício, a obesidade, o sedentarismo, desenvolve processos degenerativos que ao longo do tempo vão prejudicando a nossa saúde, que é o caso das doenças crônicas degenerativas. E o que são essas doenças crônicas degenerativas? Como elas se desenvolvem? Qual é o start para que essas doenças aconteçam? Na maioria das vezes, as doenças crônicas degenerativas são doenças que estão relacionadas com o aumento da glicemia plasmática. Você tem um aumento da glicose no organismo por conta de aumento de consumo o excesso do consumo de carboidratos, de alimentos industrializados, assim como você tem também
com o aumento da glicose, a hiperglicemia estimula a secreção de insulina, o que faz uma hiperinsulinemia, e a secreção de insulina de forma acentuada em um organismo que se encontra pré-inflamado pode culminar na resistência à insulina. A resistência à insulina ela é pré-condição para uma série de doenças crônicas degenerativas, como, por exemplo, a hipertensão arterial, que pode não ser só de caráter genético, a própria resistência à insulina e o diabetes mellitus tipo 2. Então, o diabetes onde você já não tem ali a eficiência da insulina em sinalizar no receptor para que haja translocação do glúten e captar a glicose. Isso faz com que a glicemia fique mais elevada ainda. A resistência à insulina está relacionada também com alterações neurodegenerativas, como morte de neurônios, tanto nos membros, em regiões periféricas, quanto no sistema nervoso central, no cérebro, e mais precisamente algumas doenças relacionadas à neurodegeneração, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, demência. Além disso, você pode ter problemas de cunho. Além disso, você pode desenvolver problemas relacionados ao sedentarismo e à falta de exercício físico, de cunhos de caráter cardiovasculares. Então, a insulina, por exemplo, ela tem um papel importante na vasodilatação. Então, quando o vaso ele se dilata, a pressão arterial ela reduz, porque a pressão que o sangue vai exercer sobre aquela artéria é menor, uma vez que o vaso ele dilatou. E aí, consequentemente, quando você tem resistência à insulina, a resistência à insulina está relacionada com a perda da vasodilatação. Então você tende também a aumentar a pressão arterial. Além disso, alterações nos cardiomiócitos, que são as células responsáveis pela contração do músculo cardíaco. Outras funções, como função renal, função hepática, como esteatose hepática não alcoólica, cirrose. Funções de caráter imunoendócrino, como, por exemplo, uma condição pró-inflamatória, aonde a gente tem um quadro ali conhecido como meta-inflamação, que também está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças, como também o câncer. Então você imagina o quanta coisa que o sedentarismo, associado com a má alimentação e com a falta de uma, vamos colocar assim, prática regular de exercício, traz como malefício. E é por essa compreensão que o Colégio Americano ele traz a importância e a tendência dessa divulgação do Exercise is Medicine, aonde o exercício ele é capaz de prevenir e combater tudo isso que está sendo falado aqui. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aonde o exercício ele tem um importante papel na promoção da saúde. Eu vou listar alguns órgãos, algumas doenças e como o exercício, até que ponto o exercício ele pode prevenir e pode tratar. Então vamos lá. Se tratando de, vamos começar de cima para baixo, de cérebro, sistema nervoso central. O exercício físico ele pode ajudar aumentando o fluxo sanguíneo do sistema nervoso central, vasodilatando artérias, veias, principalmente artérias, né, as arteríolas pré-capilares, fazendo vasodilatação, ofertando um maior fluxo de oxigênio para as células cerebrais, e dentro dessas células eu incluo, né, os neurônios, a própria célula do sistema nervoso central, células do sistema imune ali residente, todas as células da glia, células do sistema nervoso central como um todo. Então, essa vasodilatação e essa oferta de oxigênio vai favorecer também a entrada de algumas miocinas, que são hormônios secretados pelo exercício, como, por exemplo, a irisina, que induz uma neuroproteção, ou seja, previne a degeneração do neurônio e, além do exercício proteger para que aquele neurônio não seja perdido, o exercício também ele tem um papel importante em fazer novas conexões neurais. Então, toda vez em que eu protejo para que esse neurônio não diminua e eu faço novas conexões
neurais, eu estou fazendo ali um processo de neuroproteção acompanhado de uma neurogênese. E isso está diretamente relacionado com a redução dos riscos de demência, de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas em geral. Vamos para outra situação. Vamos colocar aqui uma condição que ainda se encontra dentro do sistema nervoso central, que é a região de controle do apetite, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma seguinte situação. O indivíduo resistente à insulina, o indivíduo em que ele se encontra hiperinsulinêmico, por não se exercitar, o exercício físico ele é capaz de, além de diminuir a glicemia plasmática, favorecendo com que haja menos secreção de insulina, o exercício com a redução da secreção de insulina, ele diminui também a resistência à insulina que possa vir a ser desencadeada nos centros de controle de saciedade. Então, o indivíduo, quando ele está resistente à insulina, principalmente nesses centros de controles de saciedade, esse indivíduo ele tende a ter hiperfagia, ele tende a comer mais. Por quê? A insulina se liga nos receptores de insulina nesse centro de controle de saciedade, mais precisamente nos neurônios PONC e CART, e vão estimular a sensação de saciedade. Uma vez que esses neurônios, que essa região do núcleo hipotalâmico, né, ela se encontre resistente à ação da insulina, a sensação de saciedade ela fica reduzida. Então, além disso, a nível crônico, o exercício ele é capaz de, a longo prazo, promover uma melhora da resistência à insulina, reduzindo a resistência à insulina, e um controle neurohumoral melhor do apetite. Claro que envolve outros fatores, como, por exemplo, o exercício aumentando a liberação de oxitocina, de dopamina, que favorece também ao controle da saciedade. Mas, dentro dessa perspectiva, o exercício pode ser um importante agente não medicamentoso a ter uma resposta a longo prazo na inibição da hiperfagia, ou, melhor dizendo, no controle do apetite. A gente pode falar também do sistema cardiovascular. Mais precisamente agora, vamos falar do coração. Se tratando do coração, o coração ele é o órgão responsável por bombear o sangue para diferentes regiões do nosso corpo, né? Desde a ponta do pé até o nosso topo da cabeça. E esse sangue ele circula por um diferencial de pressão. Ele circula de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, como as nossas extremidades. Então imagine o seguinte: qualquer alteração que eu tenha nesse sistema circulatório pode dar problema na bomba que gera pressão nesse sistema circulatório. Se minha bomba ela precisa fazer uma força maior para que esse sangue circule pelo meu corpo, essa bomba, ela por exercer mais força, ela tende a sofrer alterações. Todo músculo que se esforça no hipertrofia não é diferente com o coração. Então, indivíduos hipertensos, onde a pressão arterial ela é muito alta, o que o coração tem que fazer para conseguir vencer uma pressão nas artérias que se elevou? Ele tem que aumentar ainda mais a pressão para que aquele sangue consiga fluir. Então, geralmente, associado com a hipertensão, você vai ter também um aumento do esforço do coração, porque esse coração vai aumentar a sua pressão arterial sistólica, que é a pressão arterial numa sístole cardíaca, quando o coração contrai. Então, imagine o seguinte: o coração sendo um músculo, aumentando a sua força de contração, porque ele precisa vencer aquela artéria que está gerando ali uma pressão maior devido à hipertensão arterial, e esse coração ele sofre um processo de remodelamento, que a gente chama de remodelamento cardíaco, e esse remodelamento cardíaco ele pode ser um remodelamento precisamente aí, se tratando de indivíduos hipertensos, um remodelamento concêntrico. O que isso significa? O coração vai aumentando de tamanho e ele vai aumentando de tamanho para dentro, diminuindo
a quantidade de sangue que o ventrículo esquerdo pode receber para poder jogar esse sangue para fora. Essa hipertrofia concêntrica do coração está muito relacionada com a diminuição do volume de sangue que sai do coração, assim como também relacionado com a insuficiência cardíaca quando esse coração ele continua sobre essas condições de hipertensão, de problemas de vascularização, de problemas de suprimento de oxigênio. Percebam que um coração de um indivíduo hipertenso não tratado tende a se desenvolver cada vez mais doenças de cunho patológicos, doenças de cunho cardíacos, como a hipertrofia patológica concêntrica, como o Márcio colocou muito bem, e essa hipertrofia concêntrica patológica pode estar relacionado com uma insuficiência do miocárdio. O exercício físico, por sua vez, tem um importante papel em preservar a capacidade funcional cardíaca. Olha que interessante. O exercício físico, além de ajudar no controle da pressão arterial, fazendo vasodilatação, o que faz com que a pressão nas artérias diminua e, consequentemente, o coração exerça menos esforço para ejetar aquele sangue para o nosso sistema arterial, o exercício físico, ele traz, principalmente o treinamento aeróbio, ele traz como consequência de remodelamento cardíaco a hipertrofia excêntrica. O coração, ele hipertrofia, mas ele hipertrofia para fora, ou seja, excêntrica, e o ventrículo ele vai aumentando o tamanho, ou seja, ele vai aumentando a sua capacidade de receber um volume de sangue maior, fazendo com que a cada sístole mais sangue seja jogado para o sistema arterial. Existe uma série de adaptações que o exercício físico por si só ele traz no sistema cardíaco. Melhora de força de contração, o remodelamento cardíaco, diminuição da pressão arterial, redução da frequência cardíaca. Percebam como que isso é importante. Se eu multiplico a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca, eu tenho um marcador de esforço do miocárdio, que é o duplo produto. Quanto maior for o duplo produto, mais estresse cardíaco, mais esforço cardíaco está sendo gerado. Se um indivíduo, para fazer um determinado nível de esforço, ele aumenta menos a pressão e ele aumenta menos a frequência cardíaca, consequentemente o coração dele está sendo exposto a menos estresse. Então imagine você, por exemplo, um indivíduo que antes para correr atrás de um ônibus poderia chegar a 150 de frequência cardíaca e, sei lá, vou chutar aqui, 150 de pressão arterial. Então ele teria ali um duplo produto X. Se esse indivíduo agora, ele para fazer o mesmo esforço, ele chegar a 100 e a 100 de pressão arterial. Esse indivíduo ele já reduziu em 50% o esforço cardíaco. Aproximadamente ele teve uma redução ali de 25%, melhor dizendo, do esforço cardíaco. Então percebam que o exercício físico para o sistema cardiovascular induz uma série de adaptações que são benéficas. É claro que a gente poderia entrar, por exemplo, como o Fausto citou muito bem, produção de óxido nítrico, ativação de enzima como a endotélio nitrooxide sintase, que é a enzima que produz o óxido nítrico, melhora do próprio endotélio por si só, vasorreatividade, vasodilatação e vasoconstrição. Então, no sistema cardio e agora vascular, também o exercício traz uma série de benefícios. Se tratando agora, vamos dizer, de um outro sistema que é importante falar, do sistema ósseo, né? É extremamente falar, muita gente deixa de falar do sistema ósseo, mas é um sistema muito relevante e que precisa ser constatado, principalmente para mulheres. A mulher depois da menopausa, principalmente se essa menopausa for associada com uma obesidade ou uma obesidade sarcopênica, que é a perda de massa magra, ela tende a desenvolver osteopenia, que é a perda de massa óssea. Principalmente porque após a menopausa você tem ali redução dos níveis de estrogênio, de calcitonina, que são hormônios que vão estimular os osteoblastos, né? Os construtores de osso, a pegar o cálcio e colocar dentro do osso,
e aumenta-se a concentração de paratormônio. Então, na menopausa, estrogênio e calcitonina, que são os construtores dos ossos, diminuem e o paratormônio se eleva. Quando o paratormônio se eleva, o paratormônio estimula os osteoclastos, que são os responsáveis por retirar o cálcio do osso e colocar esse cálcio no sangue. Então percebam bem, é muito comum mulheres desenvolverem osteopenia, principalmente na condição que foi descrita, justamente por conta dessa alteração da fisiologia endócrina. Mas o exercício físico, por sua vez, é um ótimo estimulante para a mineralização óssea. Ele induz a ressíntese de cálcio no osso. A atração que o tendão gera no periósteo, o impacto que o exercício físico, por exemplo, um trote, uma caminhada, o próprio deslocar de um peso, gerando essa atração do tendão no periósteo, por um estímulo de mecanorreceptores, estimula essa atividade dos osteoblastos, que são os construtores de ossos. Então os osteoblastos eles vão retirar o cálcio do sangue e vão mineralizar o osso. Então percebam que além disso, é claro, você tem a ação do IGF-1, que é um hormônio secretado pelo exercício, fator de crescimento semelhante à insulina 1, e esse hormônio ele também vai atuar no osso, agindo de maneira a fazer a osteogênese. Então percebam que até no osso, se tratando dessa perspectiva de osteopenia, de perda de massa óssea, que é uma das principais causas no processo de envelhecimento, de fratura e queda em indivíduos idosos, o exercício físico ele pode prevenir essa perda de massa óssea e manter essa mineralização óssea. Vamos para um outro ponto. Vou beber água, vou tentar falar dos máximos de órgãos possíveis aí. Vocês estão entendendo bem? Tá indo tranquilo? Também, Fausto, IGF-1, GH, testosterona. A gente poderia falar de vários hormônios que são modulados pelo exercício físico e que estimulam, né, tanto a mineralização óssea, como o aumento da massa muscular, quanto a mobilização de gordura. Lembrando que hoje eu vou responder pelo menos 4 perguntas, viu? A caixa de pergunta tá aqui. Quem quiser é só mandar. Carla, fica tranquila. A live vai ficar salva. E assim, não querendo fazer jabá, que é um negócio... Jabá é uma gíria de quem quer vender peixe, né? Não é bem por aí, não. Mas tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, quem tiver aí que for da comunidade de fisiologia, que já fez, que está fazendo ou já passou pela parte do curso de emagrecimento, que foi um curso também, quem não for da comunidade e fez esse curso, pode comentar aqui também. No curso de emagrecimento, que quem é da comunidade de fisiologia está incluso, né, tem acesso a esse curso, eu falo em um módulo só de fisiopatologia de obesidade e o papel de exercício físico na promoção da saúde. Além disso, quem participou do curso de capacidade muscular, que está incluso para os membros da comunidade de fisiologia, também viu que no curso de capacidade muscular eu falo da importância de se estimular o músculo através do exercício para a prevenção de uma série de doenças, como a gente está falando aqui. Então, percebam que isso não é algo novo, isso já vem sendo falado há um bom tempo, tanto no curso de capacidade muscular, quanto no curso de emagrecimento, que está disponível para os membros da comunidade de fisiologia simplificada. Isso é comentado. Então ali eu falo do papel do músculo, do tecido adiposo e dentre outros órgãos, como que o exercício físico ele é capaz de atenuar esses malefícios do sedentarismo e da obesidade. Alda colocou meu sonho em participar. Alda, em breve vai ter abertura aí para inscrições da comunidade. Fica tranquilo, assim que abrir, você entra. E aí lá vocês vão ter o que a galera lá da comunidade tem acesso, né? A galera tem acesso aos cursos, né? Esses 2 cursos e um terceiro de prescrição voltado para o emagrecimento, que virá a ser gravado futuramente. Acesso aos artigos, acesso a mais de 100 artigos,
acesso a reuniões mensais comigo, exclusiva, onde a gente conversa ali sobre dúvidas, intervenções profissionais. Márcio, não tem link. A comunidade está fechada, cara, porque a comunidade agora eu tô dando atenção para quem se inscreveu quando foi aberta. Em breve ela vai ser aberta e aí fica à vontade, vai ser uma honra ter vocês na comunidade. A Camila tá aí. Camila tá na comunidade, ela sabe do que eu tô falando. A reunião que a gente fez de orientação profissional já está subindo e já vai estar disponível para você assistir. Além disso, isso é importante falar, a galera da comunidade que não participa ao vivo da reunião pode assistir essas reuniões depois. Agora eu estou esperto aí na hora de gravar as reuniões. Vou falar um pouco do que o Márcio pediu. Eu acho que foi o Márcio que pediu, né? Para falar um pouco sobre... foi o Fausto. Falar sobre fisiologia endócrina. Bom, um livro que eu quero recomendar para vocês de fisiologia endócrina é esse livro da Patrícia Molina, da editora Land, Fisiologia Endócrina. Esse livro, ele basicamente, ele descreve muita coisa legal. Fala de princípios gerais da fisiologia endócrina, do que é um hormônio, do que é um receptor. Ele vai falar sobre os principais pontos ali do sistema nervoso central, que é a neurohipófise, o hipotálamo e a adenohipófise. Fala especificamente da adeno e da neurohipófise. Vai falar de glândulas separadamente, então vai falar de glândula tireoide, paratireoide, dessa regulação de cálcio e fósforo que eu falei para vocês ainda agora. Ele fala de suprarrenal, de testículo, enfim, ele fala sobre todas as glândulas endócrinas. E aqui eu deixo não é uma crítica, mas uma sugestão, por que não, né? Falar de músculo e tecido adiposo, porque hoje a gente sabe bem que as miocinas e as adipocinas exercem um importante efeito aí na promoção da saúde. Vou fazer o seguinte, quando a nossa live acabar, eu vou tirar uma foto do livro e vou deixar lá no meu perfil, no meu story. Aí vocês pegam lá, tá bom? Camila, não fica preocupada. Você que é da comunidade vai ganhar um presente meu. É meu presente para você que é da comunidade, tá bom? Fica tranquilo. Tem isso também, né? Eventualmente, membros da comunidade, a gente troca conteúdo. Então, artigos que eu tô lendo, eu mando para eles. Material que eu tô lendo, eu mando para eles. Sempre que eu posso, disponibilizo material, tradução de artigo, o que for preciso. Bom, voltando a esse tema de fisiologia endócrina, é muito importante ressaltar que, principalmente relacionando sedentarismo, obesidade, alterações de cunho endócrino regulam o nosso organismo, desregulam, né? Para que a gente desenvolva essas condições fisiopatológicas. Então, por exemplo, a insulina foi só um exemplo. A gente tem, por exemplo, em homem, a redução da produção de testosterona. A gente tem, por exemplo, aumento dos níveis de cortisol, redução de secreção de GH, uma série de fatores, né, que estão relacionados, por exemplo, a própria a relação de T3 reverso que aumenta, de T4 que aumenta e de T3 que reduz. E isso favorece a uma alteração, a um shift no metabolismo, onde esse metabolismo ele tende a ter uma atividade reduzida. Então, o exercício físico ele é capaz de atuar de forma direta e indireta em todas essas condições, aumentando a produção de T3, de T4, diminuindo a produção de T3 reverso. Além disso, ativando desiodases, que são enzimas que convertem o T4 em T3 e o T3 é a forma bioativa que faz com que ele atue ali naquele tecido, regenerando a musculatura, favorecendo uma série de fatores relacionados à função mitocondrial, à função metabólica do músculo. Você tem o papel do exercício físico no aumento da secreção de GH, de IGF-1, de testosterona, que auxiliam na mobilização de lipídios, na construção da massa muscular, na regeneração da massa muscular. E uma série de outros fatores. É claro que falar sobre fisiologia endócrina, como mais uma vez eu já conversei até com a galera lá da comunidade, é uma coisa muito ampla e é preciso uma aula sobre isso, até porque vários fatores podem influenciar a secreção de um determinado hormônio. Agora você imagina, você olhar para a fisiologia endócrina
entrelaçada, né? Onde não é aquela fisiologia linear. Um secreta outro que o outro secreta outro. É algo que um fator pode influenciar, um outro fator pode influenciar. Isso envolve um tema amplo e que também é abordado aí na aula de capacidade muscular em breve aí, quem sabe um curso de fisiologia endócrina do exercício. O outro ponto que eu queria conversar com vocês é o exercício físico no tecido adiposo. A gente sabe muito bem que o sedentarismo, então vamos lá, quais são os malefícios do sedentarismo para o tecido adiposo? O tecido adiposo, além de aumentar o seu tamanho devido ao acúmulo de energia, que se manifesta num balanço energético positivo e, consequentemente, no armazenamento dessa energia em forma de quilocaloria e no tecido adiposo em forma de triglicerídeo, esse tecido adiposo ele aumenta. E o tecido adiposo ele é formado de adipócitos. Então esses adipócitos eles vão hipertrofiando, eles vão se diferenciando também, formando novos adipócitos. E isso faz com que esse tecido adiposo ele vá hipertrofiando e aumentando. Só que além de aumentar o tecido adiposo, você desempenha ali também, na medida em que o indivíduo é cada vez mais sedentário e cada vez mais em uma condição de obesidade, você desenvolve naquele indivíduo uma condição pró-inflamatória. Essa condição pró-inflamatória no tecido adiposo gera uma modificação imunometabólica. Então, as células do sistema imune daquele tecido adiposo começam a secretar fatores que vão gerar inflamação, aumentar ainda mais a inflamação desses adipócitos e do tecido adiposo. O aumento da inflamação do tecido adiposo favorece a liberação de citocinas que são pró-inflamatórias, conhecidas como adipocinas pró-inflamatórias. Essas adipocinas pró-inflamatórias, elas atuam no desenvolvimento de uma série de patologias, dentre elas todas essas que eu citei. Então imagina aquele cara obeso, né? Fumante. Então pensa aí, câncer, hipertensão e dentre outras patologias associadas. Então o sedentarismo relaciona-se com essa inflamação induzida pelo tecido adiposo e o desenvolvimento de doenças. O exercício físico, por sua vez, ainda que de um primeiro momento ele não reduza o tecido adiposo, ele gera uma modulação imunometabólica. Então, na medida em que esse indivíduo ele começa a fazer exercício, esse tecido adiposo ele vai aumentando a sua capacidade antioxidante, diminuindo a sua inflamação, cada vez mais reduzindo o conteúdo de triglicerídeo dentro daquele adipócito, e o tecido adiposo ele vai então diminuindo o seu tamanho na medida em que ele se mantém sobre dieta. Então, muita gente entra naquela questão, mas o exercício não ajuda no emagrecimento. Galera, presta atenção. Se o emagrecimento, se a engorda é uma consequência ou pode estar relacionado como uma causa para todas essas doenças que foram faladas aqui, todas essas condições patológicas, como que o exercício revertendo todas essas condições e prevenindo todas essas condições, ou revertendo entre aspas, né? Prevenindo todas essas condições, ele não pode ser eficiente no emagrecimento. Se eu reduzo a inflamação, se eu aumento a eficiência metabólica, se eu melhoro as condições para que meu organismo trabalhe, e quando eu falo em trabalho de organismo, eu estou falando de eficiência metabólica, consequentemente, eu estou falando de emagrecimento saudável. A questão é que muita gente acha que emagrecer é só perder peso. Por vezes você pode não perder peso e estar experimentando de uma série de modificações que são benéficas ao seu organismo, induzido pelo exercício físico, que consequentemente, numa escala longitudinal, a longo prazo, vai te prevenir de uma série de doenças e, quando você ajustar seu planejamento e sua rotina, te levar ao emagrecimento. Então parem de difundir por aí que o exercício não é um ponto crucial para o emagrecimento saudável. O exercício é fundamental para o emagrecimento saudável. Uma coisa que eu costumo dizer muito é que as alterações estruturais são consequências de modificações funcionais. Frase do Talking Science de hoje. Vou até deixar escrito aqui. As adaptações, vou escrever aqui para deixar salvo. As adaptações estruturais são consequências de
modificações funcionais. Vou deixar aqui, é a frase do Talking Science de hoje. Se quiser, printem, fiquem à vontade, compartilhem e me marquem para eu colocar vocês nos meus stories. Adaptações estruturais são consequências de modificações funcionais. Guardem isso. E por quê? Muita gente coloca para você assim, o exercício não emagrece, né? Não sei o quê, né? Não é bem por aí. Só que, quando a gente entende que as alterações funcionais que o exercício físico traz para o nosso organismo, como aumento da atividade metabólica, melhora da capacidade muscular, de captar a glicose, de sinalizar pela insulina, alterações da fisiologia endócrina, alterações de todo esse sistema que eu falei aqui para vocês, e dentre outros que podem ser citados, inúmeros, isso tudo gera modificação nas funções do nosso organismo. E não estou falando que a função ela modifica, eu estou falando que a função se aperfeiçoa. E a função, que função é essa? Atividade de enzima, atividade de uma determinada organela, eu estou falando de melhora de metabolismo. E na medida em que o meu metabolismo e meu sistema endócrino, ele responde melhor, de maneira a reduzir a inflamação, a metabolizar melhor os nutrientes, a produzir melhor energia e nos gerar mais capacidades físicas, o aumento dessas capacidades funcionais trazem como consequência as modificações funcionais. É onde você tem o aumento do tecido muscular, a redução do tecido adiposo, a redução da gordura corporal e, consequentemente, a modificação da composição corporal. O grande problema é que a maioria das pessoas estão se preocupando em verem as adaptações estruturais sem antes pensarem nas modificações funcionais. É preciso respeitar o timing biológico. Você muda a expressão de um gene, altera a expressão de uma proteína, melhora o funcionamento de uma organela, melhora o funcionamento das células que compõem aquele tecido. Uma vez que você melhore o funcionamento celular, você melhora o funcionamento tecidual, melhorando o funcionamento orgânico e, consequentemente, esse órgão ele se adapta melhorando a sua estrutura. O problema é que a falta do conhecimento de fisiologia celular, de biologia molecular, faz com que muitas pessoas queiram ter pressa no resultado. E isso está muito relacionado com a perda da promoção da saúde. Você deixa de ter benefícios que o exercício poderia gerar a longo prazo, porque você quer ter resultado rápido e quando você não tem, você simplesmente desiste e deixa de se exercitar. Ficou claro para vocês aí? Que bom. Galera, momento do print aí. É sempre importante. Tirem o print com a frase que tá aí. Postem, me marquem que eu vou repostar todos vocês, tá bom? É sempre importante esse print. É o momento que eu compartilho aí vocês no meu story. É o momento que a gente fala do Talking Science. Então é um momento importante. Printem, por favor. Me postem e me marquem, tá bom? Eu vou olhar aqui algumas perguntas. Eu vou responder 2 perguntas e vou fechar nossa live falando da importância que a gente tem nessa promoção da saúde. Beleza? Então, vamos lá. Uma pergunta que eu achei muito interessante. Teste de VO2 máximo é uma abordagem interessante? Vamos lá. É uma abordagem extremamente interessante. Vamos falar de VO2 máximo. O que é VO2 máximo? Qual é a importância do VO2 máximo quando a gente fala de saúde? Primeiro que o VO2 máximo é fundamental e importante porque ele é um preditor, ele é um dos fatores que está diretamente relacionado com o risco de mortalidade. Indivíduos que têm baixa capacidade de captar o oxigênio, usar esse oxigênio, nada mais do que o consumo máximo de oxigênio, eles apresentam maior risco de mortalidade por eventos cardiovasculares e uma série de outras doenças associadas. Esse é o ponto 1. Ponto 2.
VO2 máximo também reflete a sua eficiência metabólica. Quanto maior a sua capacidade aeróbia, mais capacidade oxidativa você tem e, consequentemente, uma capacidade metabólica, um funcionamento mitocondrial e uma metabolização por caráter de fosforilação oxidativa, de oxidação, mais eficiente. O que isso implica? Maior oxidação de gordura, maior eficiência na transição do repouso para o esforço, maior capacidade aeróbia, maior capacidade física. Qual é o impacto disso no emagrecimento? O impacto disso no emagrecimento é que o indivíduo que apresenta um VO2 máximo alto ou uma capacidade cardiorrespiratória alta, ele tende a desenvolver reações metabólicas mais rápidas. E quando ele se coloca em um estado de planejamento, em que ele tem a privação de energia, ou um déficit calórico planejado, advindo da dieta, ele tende a ser um indivíduo mais responsivo ao processo de redução da gordura corporal. O VO2 máximo está relacionado com câncer, ele está relacionado com diabetes. Então, quanto maior o VO2, menor, né, a relação é inversa. Então, menor o risco de desenvolver câncer, de desenvolver diabetes, assim como uma série de outros fatores. O VO2 máximo, ele também é um fator importante para desempenho esportivo. Atletas de endurance, atletas que utilizam a capacidade aeróbia, como jogadores de futebol também, recorrentemente precisam fazer testes de VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, para saber qual é o seu nível de desempenho. Quanto maior o consumo máximo de oxigênio, mais resistente à fadiga ele é e mais ele tende a durar, ele tende a performar, desempenhar na sua tarefa. Beleza? Respondido a pergunta do VO2, vamos para uma do Márcio, que eu achei muito legal. Ler artigos, livros e fazer a transferência desse conhecimento para o aluno de uma forma mais simples. Eu achei legal essa pergunta, eu respondi na caixa de pergunta e na hora que ele mandou eu estava fazendo exatamente isso aí que vocês estão vendo. Ó. Eu estava sentado de frente para o computador, eu estava com 3 artigos aqui do lado, se vocês olharem aqui mais para o outro cantinho, vocês vão ver um caderno aqui eu já tinha fechado o computador. E o que eu faço, né? Qual é a dica que eu posso dar sobre isso? Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, a questão do Márcio foi ler artigos e livros e como transferir isso para uma forma mais simples por aluno. Você quer transferir o que você lê no artigo e o que você lê no livro para o seu aluno? Primeiro, tenha certeza do que você vai falar. Leia bastante, escreva bastante e entenda bastante do que você vai falar. E quando você entender, recorrentemente você tenta explicar para alguém aquilo que você leu, aquilo que você escreveu. E aí quando você explica ou quando você escreve o que você entendeu, você está exercitando a sua forma de organizar o conteúdo que foi aprendido. E mais importante do que conhecer, mais importante do que ter informação, melhor dizendo, é você organizar o conhecimento. Então, essa transferência, essa didática de transferência, Márcio, por muitas das vezes é uma questão de organização de conhecimento. Por vezes a gente sabe demais algum conteúdo, mas a gente não sabe organizar como a gente vai ensinar aquele conteúdo. Então, uma coisa que eu posso te dar como dica é, primeiro, escreva. Organize esse conteúdo na sua cabeça. Segundo, quando você for explicar esse conteúdo, parta do princípio que esse conteúdo tem que ser entendido por uma criança, que aquele aluno é uma criança, para que você seja o mais simples e o mais didático possível, desde que você não perca, desde que você não gere ali nenhuma alteração da veracidade daquela informação, tá bom? O Rodrigo, exatamente, a gente conversou isso, Rodrigo, na última reunião da comunidade, que foi uma das questões levantadas lá, né? E eu acho que essa dica aí é a dica de ouro. Eu sempre anoto, sempre escrevo e tento explicar para alguém. Então explica, chega pro aluno, vê se ele quer entender, uma vez que você já organizou, já entendeu, posso te explicar o que está acontecendo aí? Você explica, passa todo o seu conteúdo técnico ali para ele. E quando você está explicando para o seu aluno essa condição, você tem 2 pontos positivos, ou até mais. As 2 que eu consigo visualizar agora são:
Você está consolidando esse conteúdo na sua cabeça, porque você está explicando, e quando você explica, você aprende. 2, além de você estar consolidando esse conteúdo, você está transferindo valor para o sujeito cognoscível, aquele sujeito que é passível de conhecimento. Você está ensinando para ele um conteúdo importante para ele. Vamos lá, tem mais. Falei 2, mas vou falar mais. 3, você está transferindo para ele um caráter de responsabilidade. Uma vez que ele está entendendo esse conteúdo, ele começa a entender a responsabilidade de fazer aquilo que está sendo feito. 4, você está passando para ele o valor daquilo que você está falando. Então, se tem o valor daquilo que você está fazendo, ele começa a ver que você não simplesmente está botando ele para se exercitar, mas você está pensando em cada detalhe da prescrição que pode gerar benefício para a saúde dele. Cara, é muita coisa legal, vale muito a pena. Explica, ensina para o teu aluno, porque isso vai ajudar muito em coisas que são boas para o seu aluno e boas para você. O seu aluno vai ver valor em você, ele vai ver conteúdo técnico em você, consequentemente, o valor, o conteúdo técnico, a preocupação acarreta com que esse aluno queira você por perto, provavelmente ele pode te contratar, ele pode aumentar a sua hora-aula, seja lá o desfecho que for, mas é um benefício para os dois lados da moeda aí, para você e para o seu aluno. Bom, pessoal, eu falei 4 perguntas, mas como a Carol falou aí, o tempo voou. Márcio, obrigado, a admiração é mútua, obrigado pela pergunta. Tempo voou. Peço para que vocês printem, falem do Talking Science, a frase está aí, reproduzam essa frase para que a galera pare de ser imediatista. Então printem e me marquem para que eu reposte vocês. Eu agradeço demais a todos vocês que estão aqui no Talking Science. A gente tem fechado aqui as lives do Talking Science e aí aparece o número de pessoas que assistiram, né? Ultimamente tem chegado aí em 500, 600, teve um dia que chegou a 1000. Eu fico feliz de saber que tanta gente tem assistido ao vivo comigo aqui o Talking Science, mas como vocês sempre pedem, eu sou sempre de coração aberto para vocês, eu vou deixar a live do Talking Science salvo. A live vai ficar salva. Quando acabar aqui, eu peço que vocês vão lá no meu perfil, marquem 2 pessoas e comentem o que vocês acharam, né, do Talking Science de hoje. São coisas como essa, a participação de vocês, que fazem com que o nosso conteúdo aqui cresça. Então, por favor, participem. Printem, me marquem para que eu reposte vocês. Participem, vão lá no post, marquem 2 pessoas, comentem o que vocês acharam. É extremamente importante a participação de vocês. Como eu sempre falo, o Talking Science é um conteúdo nosso. E para fechar o Talking Science de hoje, eu agradeço a todos vocês aí que estão botando. Muito obrigado, obrigado Léo, gratidão. Fico feliz que vocês estejam gostando de fato do conteúdo. E eu quero deixar uma reflexão sobre o nosso valor. Essa reflexão é uma reflexão muito antiga, eu já tinha ouvido falar disso na minha graduação, mas eu quero que vocês pensem. Você tem uma moeda aqui de R$2 e você tem uma moeda aqui de R$100. Se eu amasso a moeda de R$2, cuspo na moeda de R$2 e piso na moeda de R$2, volta. Comecei a porra toda errada. Vamos começar de novo. Eu tenho a moeda aqui de R$2 e tenho a moeda aqui de R$100. Se eu amasso a moeda de R$100, cuspo na moeda de R$100, piso na moeda de R$100, mas ela continua sendo a moeda de R$100. Quem vocês vão escolher? A moeda de 2 ou a moeda de 100? Estou esperando a resposta aqui embaixo. R$100. Ficou meio óbvio, né? Todo mundo botando aí 100. Vamos lá. Quero ver só pessoal participando. R$100. Então, independente do que aconteceu com a moeda de R$100, vocês escolheram a moeda de R$100. Então percebam bem. Vamos lá. E pode acontecer muitas coisas com a gente ao longo da nossa formação, né? Problemas financeiros, problemas familiares, problemas profissionais, independente.
Esses problemas que por vezes podem nos atingir, podem nos colocar para baixo, fazer a gente ficar mal. Enfim, várias coisas que acontecem, são naturais. E aí, por muitas das vezes, você acredita que essas coisas que estão acontecendo com você faz com que o seu valor ele seja reduzido. Mas, na verdade, o que determina o seu valor é quem você é. E quem você é fala muito naquilo do que você faz. Então, o seu valor ele está muito relacionado a quem você é e à ação que você tem, independente do que te aconteça. R$2 continuou sendo R$2, R$100 continuou sendo R$100, mesmo R$100 tendo sido massacrado. Então, seja R$100. Seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa que quando vai fazer alguma coisa, faça o seu melhor, entregue o melhor que pode ser feito, prescreva o melhor treino para o seu aluno, dê a atenção que ele melhor merece, dê o cuidado que ele melhor merece, estude da melhor forma possível, faça da melhor forma possível. Eu não estou falando que você tem que ser 100% sempre. Eu estou falando que você tem que fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Porque no final, o que vai determinar o valor do que você faz, o valor de quem você é o que você faz. E se você, como profissional, quer ter valor dentro da sua profissão, faça a coisa bem feita. Consequentemente, independente do que te acontecer ao longo da sua jornada, você vai sempre ser lembrado como alguém de valor que vai ser bem quisto, independente do que te ocorra. Seja no seu lugar de trabalho, seja no seu lugar de pesquisa, seja no seu lugar de estudo. Então, galera, com relação ao exercício na saúde e o valor do profissional, o exercício ele é fundamental na promoção da saúde, mas o valor do profissional é determinante para que esse exercício promova a saúde. E como que esse profissional ele pode ter grande valor para promover saúde através do exercício? Estudando, aplicando o que estuda, dando o seu melhor, sendo cuidadoso, cauteloso, meticuloso, atencioso, ou seja, sendo profissional. Um forte abraço para vocês, foi uma reflexãozinha para vocês ficarem aí nesse final do Talking Science e para refletirem sobre valores profissionais. Nem sempre valor está relacionado a dinheiro. Por vezes o valor está muito mais relacionado à ação que você toma no seu dia a dia do que ao quanto você ganha. Não deixa o dinheiro te corromper, não. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, continuem estudando e comentem. O Talk Science de hoje ficou bem bacana, eu espero repostar todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!